né? Então, eles viam, pelo menos, assim, eu estou falando mais dos brasileiros, tá? Porque os protestantes americanos, eles são mais, eles têm uma honestidade intelectual maior, tá? Então, eles chegam a citar realmente, fulano falou isso e tal, eles deixam a coisa, né, meio assim e tal, olha, mas entre um e um, então deu um empate aqui, eu fico com o meu lado, né? Tipo isso. Entendi. Porque inclusive no meu livro eu mostro isso, né? Que vários padres citam defendem uns, defendem outros, mas isso não quer dizer nada, gente, né? Isso não quer dizer nada. Como assim, Alessandro? Não quer dizer nada? Não quer dizer nada, porque o que interessa é o que a igreja, como instituição, como sociedade visível, definiu, tá? Então, e no livro eu mostro isso, né? Porque a igreja, como instituição, ela vai estabelecendo o cânon católico que nós temos hoje. Uhum. A despeito, isso é muito interessante, a despeito do que pensava fulano e Beltrano, certo? Então, assim, não interessa por exemplo, São Jerônimo, que é muito citado, pensava isso, pensava que o pessoal fica discutindo infinitamente que Jerônimo era contra, era a favor, mas que final da vida não sei o quê. Gente, não interessa isso. Não interessa. No final das contas, o que a igreja decidiu? Mas o que ela foi decidindo, né? Então, assim, os protestantes sabem, por exemplo, que no século IV, os concílios plenários, os concílios africanos, né, de Cartago, de Trulo, né, e de Hipona, confirmaram o cânon católico, que inclusive era o cânon de Santo Agostinho. E eu cito aqui no livro, né? Eu cito aqui, ó. Inclusive era o cânon de Santo Agostinho. Aí eles falam assim, mas esses concílios não eram concílios ecumênicos, eram concílios regionais. Não, não eram só concílios regionais, eles eram concílios plenários africanos. O que isso quer dizer? É como se tivesse um concílio que valesse para a América toda. É pouca coisa? É pouca coisa? Não é pouca coisa. Não, uma coisa. Né? Então é como se a igreja inteira da América do Sul, América do Norte, seguisse aquilo. É pouca coisa, gente? Não é pouca coisa. Né? Aí você vai ver os papas. O que os papas disseram? Confirmaram o Concílio Católico. O que os concílios romanos disseram? Então você vai vendo que a igreja, como instituição, ela vai estabelecendo o cânon que nós temos hoje. E o que o protestante faz? Ele faz assim, ó, ele finge que não está vendo. Né? Ele fica se arraigando, porque São Jerônimo. Poxa, se eles gostam tanto de São Jerônimo, por que eles não acreditam, então, na maternidade perpétua, na virgindade perpétua de Nossa Senhora? São Jerônimo definiu isso aí também, falou sobre isso. Por que eles não acreditam no papado? Porque São Jerônimo defendeu o papado. Então, quer dizer, São Jerônimo, ele é doutor para uma coisa, mas para as outras não é? Como é que é isso? Então, eles sempre escolhem aquilo que é conveniente para eles. Exatamente. Né? E isso não é honestidade intelectual. Sinto muito, não é. Tá? Então, nós precisamos ver como é que a igreja foi definindo as coisas, né? Então, aí aqui eu mostro, né, no livro que a igreja como instituição ela vai estabelecendo o cânon católico desde muito cedo. Tá? E, Alessandro, e essa questão dos deuterocanônicos passou pelos concílios também, né? Porque houve essa discussão. Mas, assim, independente até, inclusive, dos concílios, é fato, e a gente não pode negar, que muito antes dos concílios, os cristãos já utilizavam esses livros. Né? Esses 7 livros são amplamente citados. A gente tem citação. Irineu de Leão, ano 180, ele vai citar muitos dos livros deuterocanônicos. Ele cita Eclesiástico, ele vai citar Sabedoria. Eu não lembro, porque eu não anotei aqui, mas tem gente que cita Tobias, tem gente que cita Macabeus, tem gente que cita... E cita, inclusive, livros
que não acabaram não entrando no cano, né? Pastor de Hermas era muito citado, a Didaquê era muito citada. Clemente, primeira carta de Clemente aos Romanos, Nossa, que Clemente! era um livro que foi considerado do Novo Testamento. Isso, Durante muito Orígenes. tempo. Orígenes cita É. ele cita ele faz várias citações de Clemente e de Pastor de Hermas. Quando eu estava lendo Orígenes, o Tratado sobre os Princípios, eu fiquei, gente, mas ele está citando como se fosse um livro realmente neotestamentário, porque cita com naturalidade. Sim. Então, assim, mesmo, aí, claro, eu estou falando aqui dos livros que não entraram no cano, né? Mas os deuterocanônicos são constantemente citados. Quem vai fazer o grupo de estudo vai ver isso, porque o Irineu também faz essas citações. Então, assim, mesmo se a gente não tivesse tido os concílios, ou, enfim, que a história tivesse decorrido de outra forma, é fato que os cristãos, desde o princípio, usavam os deuterocanônicos. E isso aqui, para mim, ele já é, tipo assim, encerra muita coisa. Tipo, não adianta você falar que a igreja inseriu depois, porque todos os documentos registrados que nós temos dos primeiros cristãos utilizam largamente esses livros deuterocanônicos. Então, a gente não pode dizer que eles não faziam parte das Sagradas Escrituras da época, né? Perfeito. Santo Agostinho estabelece muito bem essa regra, tá? Santo Agostinho diz o seguinte: vejam os livros que são adotados pelas igrejas mais antigas que tiveram sede apostólica. Né? Vejam, por exemplo, quais são os livros que a igreja usa na sua oração. Então, se você pegar, por exemplo, os padres da igreja que foram bispos, ou que foram grandes teólogos, né? São João Crisóstomo, Santo Agostinho, São Gregório Magno, São Basílio, né? São Cirilo, os grandes patriarcas do Oriente, eles vão citar os deuterocanônicos, gente, nas suas homilias, pelo amor de Deus. Né? Quer dizer, a igreja orante, é lindo isso, Priscila, a igreja orante, ela já tinha esses livros na sua oração. É como se você fosse à missa, né, que você tem lá a primeira leitura, né, Antigo Testamento, depois o Evangelho. Tava lá um livro de Judite, no outro dia estava um Tobias, no outro dia estava um Macabeus, era isso, gente. Outro dia estava um Eclesiástico, né? Tá certo? Então, a igreja orante, né, a igreja na sua adoção, na sua liturgia, olha que coisa tremenda isso aqui, né? Na sua liturgia, ela já adotava os deuterocanônicos. Por isso que foi natural para ela dizer, os livros são esses aqui. Tá? Agora eu quero ver protestante me mostrar para mim que não era assim. Eu quero ver que ele pegar, por exemplo, os discursos, né, dos patriarcas, as homilias deles, do Natal, não sei de onde, e mostrar para mim que eles não citavam os deuterocanônicos. Isso não existe. Não. Né? Então, assim, o pessoal vive uma espécie de um delírio, né, de uma coisa irreal, uma ideologização, uma coisa que foge à realidade dos fatos. Tá? Quer dizer, e o cristão não pode se dar esse luxo. Né? Jesus Cristo é a verdade, está lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, quem quer ser cristão, quem quer ser de Jesus Cristo, tem que aderir à verdade. Tá certo? Verdade. E a verdade é essa que nós estamos contando aqui para vocês. A igreja sempre adotou os deuterocanônicos na sua liturgia, na sua vida orante.